Depois de conhecermos diversas histórias de crimes reais, podemos afirmar que muitas vezes as aparências enganam. E alguns casos criminais antigos, os tais cold cases, após anos de investigação e análises das provas, pessoas que eram totalmente insuspeitas foram finalmente apontadas como as autoras dos crimes. Podemos incluir nessa lista de cidadãos acima de qualquer suspeita indivíduos gentis com rosto de bebê, religiosos, policiais, idosos aparentemente frágeis, esposas apaixonadas, filhos amorosos e até amigos leais. Diríamos que todos esses eram lobos em pele de cordeiro, tal qual diz a história. Era uma vez um lobo que, vestido em pele de cordeiro, misturou-se com o rebanho de ovelhas e a cada dia matava e comia uma delas. Quando o pastor notou que isso estava acontecendo, ele enforcou o lobo em uma árvore muito alta. Porém, outros pastores perguntaram por que ele tinha enforcado uma ovelha. Então o pastor respondeu: a pele é de uma ovelha, mas as ações eram as de um lobo. Eu sou o Marcos. Sejam todos muito bem-vindos. Se gostar do conteúdo de hoje, clique em gostei para contribuir com o canal. Verifique sua inscrição, ative o sininho e, se puder, entre para o nosso clube de membros. O link vai estar aí na descrição. Recados dados, vamos aos fatos. Tudo começou em 2014 com uma improvável história de amor no Japão. Os apaixonados eram Narumi Kurosaki, de 19 anos, e Nicolás Zepeda, de 26. Ele, um chileno de família rica que, após concluir uma licenciatura em administração pública na Universidade do Chile, teve a oportunidade de ir para o outro lado do planeta estudar no Japão entre abril de 2014 e abril de 2015. Quando falamos que os Zepeda são ricos, isso na verdade quer dizer milionários, pois, segundo a revista Forbes, a família possui uma das maiores fortunas do Chile. Foi lá na Terra do Sol Nascente, em uma festa para estrangeiros, onde Zepeda foi um dos DJs, que ele conheceu a doce Narumi Kurosaki, quando aconteceu um dos casos típicos de amor à primeira vista. Sobre ela sabemos muito pouco, apenas que seus pais estavam separados e que ela, como filha mais velha de 3 meninas, trabalhava meio período para ajudar sua mãe. O relacionamento, apesar ou talvez graças às diferenças culturais dos dois jovens, evoluiu para um namoro sério. Contudo, o rapaz era um namorado ciumento e ordenou que Narumi retirasse os amigos das suas redes sociais e a proibiu de receber rapazes em seu apartamento. Sim, eles tinham muitas discussões e altos e baixos nesse romance. Porém, em maio de 2015, Narumi chegou a viajar para o Chile e lá conheceu a família de Zepeda. Nessa ocasião, ela foi apresentada formalmente como namorada do rapaz. Sabemos também que, após a sua formatura no Chile, em 2015, Zepeda retornou ao Japão com o objetivo de trabalhar e, claro, para ficar perto de Narumi. Mas, infelizmente para ele, os seus planos não deram certo. Ele não conseguiu se empregar e o relacionamento do casal se desgastou até uma ruptura total do namoro. Além disso, Narumi já tinha outros planos. Ela havia se inscrito para uma bolsa de estudos para cursar administração e finanças na Universidade de Franche-Comté, em Besançon, na França. Então, em agosto de 2016, quando Narumi foi para a França, os problemas do casal pioraram. Com telefonemas e mensagens de texto cada vez mais violentas, a cada dia, particularmente do lado de Zepeda. Ele exigiu que a namorada removesse seus novos amigos de faculdade das suas redes sociais e, em 5 de setembro, para vocês avaliarem as dimensões dos problemas, eles trocaram 646 mensagens de textos discutindo sobre o relacionamento deles. 2 dias depois dessa briga, Zepeda enviou a ela um vídeo ameaçador, olhando diretamente para a câmera e falando em inglês. Nele, o rapaz lembrou das condições que ele havia exigido para salvar o relacionamento, coisa que ela não estava respeitando. Mais tarde, quando perguntado sobre essa gravação no julgamento, ele explicou que era apenas um testemunho pessoal, como escrever em um diário íntimo. Existe, igualmente, o registro de uma conversa sobre uma suposta gravidez, situação na qual Zepeda teria sido omisso e até fugido do Japão,
deixando Narumi sozinha para resolver essa questão. Narumi seguiu em frente com a sua vida pessoal e profissional. Iniciou uma nova relação com um rapaz francês e se mudou para a França para estudar. Quanto ao Nicolas Zepeda, sabemos que ele não seguiu em frente. Mesmo à distância, ele monitorava a vida da ex-namorada por meio das redes sociais, sempre externando seu ciúme e incapacidade de aceitar o fim do namoro. Um ano depois, em 2016, quando Zepeda estava em Madrid, supostamente ele teria recebido um e-mail de Narumi, o que os levou a trocar algumas mensagens e, por fim, marcar de se encontrarem na França. O rapaz chegou à França no final de novembro e pouco depois instalou-se em Besançon, a 327 quilômetros de Paris, onde Narumi estava morando. Finalmente, em 4 de dezembro de 2016, Narumi e Zepeda se encontraram para um bate-papo e jantar. Eles foram ao restaurante La Table de Mustapha e depois seguiram para Besançon. Inclusive, esse trajeto foi registrado pela câmera de um radar que emitiu uma multa devido à alta velocidade com o que o chileno estava dirigindo. De acordo com depoimentos posteriores de Zepeda, eles mantiveram relações sexuais e ele foi embora do apartamento de Narumi no meio da madrugada. Depois desse dia, a jovem japonesa não foi mais vista. Ela ainda chegou a enviar para amigos e familiares algumas mensagens por meio de redes sociais, informando que faria uma viagem. Contudo, após alguns dias, ela desapareceu também do mundo virtual. Gostaríamos de levar vocês a fazerem uma reflexão sobre as dificuldades da família de Narumi, desde o Japão, a solicitar ajuda e depois acompanhar as ações da polícia francesa. Pois bem, todos tentaram obter algumas respostas que supostamente Zepeda poderia oferecer, ao ter sido ele a última ou uma das últimas pessoas a ver Narumi em 5 de dezembro. Os detetives rastrearam as ações do rapaz pela utilização do seu cartão de crédito e pelas imagens do circuito fechado de segurança de um supermercado Carrefour em Dijon, nas proximidades de Besançon. O que se observou foi que nesse dia o suspeito comprou uma lata de 5 litros de combustível, fósforos e cloro. Além disso, o chileno também teria comprado algumas peças de roupa. Nesse mesmo dia, segundo a polícia, Zepeda ainda percorreu uma zona de floresta bem isolada chamada Route de Jean, o que certamente não estaria incluído em um roteiro turístico. A geolocalização do celular e os dados do GPS do veículo de Zepeda revelaram aos investigadores que ele se dedicou a espionar Narumi, seguindo-a, observando-a durante dias, sem que ela soubesse. Porém, esses movimentos de Zepeda foram observados por testemunhas, isso é, abduzidos, moradores vizinhos de Narumi. Bem mais tarde, então, os investigadores associaram um estranho capturado pelas câmeras de segurança da universidade com Zepeda. Assim, foi possível saber que ele esteve caminhando perto do imóvel onde a moça morava e tentando espioná-la nas madrugadas dos primeiros dias de dezembro de 2016, quando ele passou inúmeras horas sentado dentro do veículo que ele alugava ao chegar na França. Lamentamos relatar que na segunda-feira, 5 de dezembro de 2016, por volta das 3h20 da madrugada, os vizinhos de Narumi ouviram gritos de mulher, baques e muito barulho, sons que foram descritos como aterrorizantes no meio do silêncio da madrugada. Contudo, ninguém soube identificar a origem da evidente briga que estava ocorrendo e que cessou após alguns momentos. Para a polícia, os gritos eram de Narumi, quando ela foi sufocada até a morte pelo ex-namorado. Lembrando que ela tinha somente 21 anos de idade. Tudo indica que após o cometimento do assassinato, evidentemente premeditado, Zepeda levou o corpo da jovem mulher para seu veículo, isso com a ajuda de uma mala e um cobertor que ele retirou do quarto dela. A polícia também conseguiu evidenciar que ele retornou àquela área arborizada que ele havia visitado mais cedo, e ali permaneceu entre 5h55 e 7h44 da manhã, certamente queimando, destruindo, sepultando o corpo de Narumi. A investigação policial também detalhou que desde a madrugada desse dia, Zepeda teria colocado em prática uma série de ações para encobrir seus passos criminosos,
se passando pela moça já morta, ao enviar mensagens para familiares e amigos dela. Ele foi além, ao comprar uma passagem de trem para registrar que Narumi teria viajado para outro local. Com base em todas essas provas e testemunhos, Nicolás Zepeda se tornou suspeito da morte e ocultação do cadáver da jovem japonesa. Assim, foi emitido um pedido de extradição que o levou do Chile para a França para ser julgado. Suspeito de matar e ocultar o corpo de Narumi Kurosaki, Nicolás Zepeda, pela descrição fornecida por seus pais, irmãs, amigos e conhecidos, não corresponde em nada à imagem de um homicida. Antes do julgamento, seu pai falou: ele sempre foi, desde muito jovem, uma criança muito afetuosa, uma criança muito gentil, muito respeitosa. Zepeda, de cabelo curto e aparência impecável, falou de sua infância feliz em Temuco, a cerca de 700 quilômetros ao sul de Santiago do Chile, e declarou serenamente: sou um chileno nascido no sul. As pessoas do sul do Chile são diferentes das pessoas da capital. Costuma chover muito, então passam muito tempo em casa e, portanto, muito tempo com a família. Tanto seu pai quanto sua mãe ainda destacaram o quanto ele cuidou e brincou com suas irmãs gêmeas, Belém e Josefa. Isto até se tornar um menino responsável e empreendedor. Segundo o pai, Humberto Zepeda, o filho cresceu nutrido pelos valores que lhe foram ensinados, baseados no esforço e no respeito pelos mais velhos. As suas avós, com quem viveu, sentem muita falta dele, porque Nicolás sempre esteve próximo dos mais velhos. Quando criança, gostava de esportes, andava muito de bicicleta e cavalgava. Disse o pai, relembrando a paixão do filho pelo futebol e lembrando os finais de semana no estádio, onde assistiam os jogos do Clube Deportivo Universidade Católica, seu time favorito. Uma criança normal, nas palavras de sua mãe, que na universidade teve que crescer como pessoa, também descrito como exemplar pelas irmãs e colegas de faculdade. Uma das amizades que fez nessa época foi com a franco-chilena Alexandra Guidi, que também depôs afirmando sua íntima convicção da inocência de Zepeda, uma pessoa sempre empática e disposta a compartilhar suas ideias, até mesmo prestando gratuitamente assessoria a microempresas. Aí, meus caros abduzidos, o que vocês acham de tudo isso? Nicolás Zepeda é o cordeirinho que a família descreveu ou um predador, um lobo voraz? Em julho de 2020, Zepeda foi extraditado para enfrentar a justiça francesa no ano seguinte. Justiça essa que o condenou a 28 anos de prisão pelo assassinato e desaparecimento de Narumi Kurosaki, de 21 anos. Crime ocorrido em dezembro de 2016. Além disso, foi-lhe determinado o pagamento de 218.750 euros por danos morais à família da vítima. Em relação aos 5 litros de combustível, os fósforos e diversos materiais de limpeza, no momento de ser interrogado sobre essas compras, o réu declarou que estava disposto a ter combustível sobressalente em caso de eventualidade. Comprou os fósforos porque gostou da caixa. O material de limpeza era para limpar o tapete do carro alugado que ele sujou com comida. Mas a locadora negou tal limpeza e justamente reportou o contrário. O veículo estava sujo por ocasião da devolução, com galhos e lama. Interessante também sabermos que, ao ler o depoimento de Zepeda, seu primo Juan Felipe Ramírez relembrou conversas que eles tiveram quando Zepeda perguntou o que deveria fazer ao se encontrar alguém enforcado. Também quais seriam as maneiras de morrer rapidamente por asfixia. Interesses esses bastante insólitos para um cordeirinho, ou não? Juan Felipe também declarou que o primo pediu segredo sobre a viagem deste à França no fim de novembro de 2016. Mas Zepeda, ao ser confrontado com essas afirmações do primo, negou se lembrar dessas conversas. Consta que quando ele retornou ao seu país, foi imediatamente internado em uma clínica especializada em transtornos comportamentais. No entanto, ao ser perguntado sobre essa situação durante o julgamento, ele garantiu que não tinha nada a ver com seu término com Narumi e declarou: sofri um choque cultural reverso. Outro depoimento importante, abduzidos, foi o do psiquiatra Juan Caterino,
que questionou Zepeda em 2020. Ele disse que o acusado tinha uma tendência a tentar manipular os outros. Para a promotora Etienne Montot, a hipótese do assassinato apontava para Zepeda ter matado Narumi por asfixia no quarto dela, na residência universitária, transportado o corpo e, após ter destruído o cadáver, ter descartado seus restos mortais no rio Doubs, cujas águas seguiram correnteza abaixo para uma barragem. Taeko e Kurimi Kurasaki, mãe e irmã de Narumi, viajavam de Tóquio para Besançon, em cuja corte pediram em vão a Zepeda que ele informasse a localização do corpo da jovem desaparecida. Taeko, a mãe de Narumi, chamou o assassino da filha de monstro e demônio e demonstrou publicamente toda a sua dor ao descrever como sua vida foi transformada por essa tragédia. Vestida de luto e com um retrato da filha nas mãos, a senhora Kurasaki falou ininterruptamente durante 3 horas e 30 minutos sobre sua filha, sua vida e o que havia lhe sobrado depois de 5 anos de sofrimento. E nesses casos, quando não ocorre a recuperação do corpo ou restos mortais, sabemos que a dor da família da vítima é sempre maior. Quanto ao assassino, foi interessante ver o quanto ele pôde enganar aqueles que viviam perto dele, apresentando para essas pessoas apenas um lado da sua personalidade. E assim, encerramos o caso de hoje. Espero que tenha gostado. Não esquece de clicar em gostei. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.